Olá, sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, uma análise técnica da EMS Tech. Aqui, a gente vai fundo no código que está moldando as maiores inovações de hoje. Eu sou o Algorito e o papo de hoje é para quem, assim como eu, vive e respira código. Sabe? Desenvolvedores, a galera de cibersegurança e, claro, todo mundo que é entusiasta de IA e está aí na linha de frente construindo o futuro. Bom, vamos ao que interessa. Olha, a gente se acostumou com chatbots, né? Mas a verdadeira fronteira, o próximo passo, é bem diferente. Pensa só, e se uma IA pudesse de fato agir no mundo real? Executar tarefas, gerenciar projetos, interagir com sistemas, tudo de forma autônoma, direto do nosso ambiente de trabalho. É exatamente aí que a gente entra na era da programação agêntica. É um salto fundamental mesmo. A gente está saindo de modelos de linguagem que só respondem para sistemas de IA que agem. Eles não ficam só no processamento de texto, não. Eles executam comandos de verdade, orquestram tarefas complexas e, o mais importante, mantêm uma memória persistente. E bem no meio dessa revolução toda, um nome simplesmente explodiu, se destacou de uma forma massiva: OpenClaw. Pensa num verdadeiro titã que não só prometeu, mas de fato entregou aquela visão de um assistente pessoal que está em todo lugar. A filosofia do OpenClaw é, bem, radicalmente diferente do que a gente via nas soluções em nuvem. Ele não mora num servidor corporativo lá longe, sabe? Ele reside na nossa própria infraestrutura. Pode ser no Mac Mini, no servidor Linux, até no Raspberry Pi. Aí ele vira um contato fixo, persistente, naqueles apps que a gente já usa todo dia. WhatsApp, Slack, a fricção para usar é praticamente zero. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como o OpenClaw resolve aquele problema clássico da amnésia da IA? Simplesmente genial, com um sistema de memória em 3 camadas. Pensa assim, L1 é a memória de curto prazo, o contexto imediato da conversa. L2 é onde ele guarda o conhecimento destilado, os fatos importantes que ele aprendeu. E o L3? O L3 é o cofre, onde ficam as regras principais que o usuário define. Essa arquitetura é o que permite que ele tenha uma memória de longo prazo, uma persistência cognitiva, sem explodir os limites de token da API. E o que essa arquitetura permite na prática é impressionante. Tem um caso de uso documentado que é o exemplo perfeito disso. Um agente OpenClaw, sozinho, por conta própria, pegou uma apólice de seguro, analisou, achou uma inconsistência, reabriu um sinistro que já tinha sido negado e, pasmem, renegociou tudo com a seguradora Lemonade. Isso vai muito além de uma simples automação, né? É cognição em ação. Só que todo esse poder veio com um preço, e um preço bem alto. O sucesso estrondoso do OpenClaw acabou jogando o projeto numa espiral de complexidade que, no fim das contas, criou uma crise de segurança gigantesca, sem precedentes. Olha esse número, mais de $500 mil, para ser exato, 587.341 linhas de código. O projeto virou um monólito, inchado, distribuído em TypeScript, Swift, Kotlin. E essa escala toda, essa complexidade massiva foi o que abriu a porteira para uma série de vulnerabilidades sistêmicas. Claro, a comunidade de cibersegurança começou a soar o alarme. A CrowdStrike, por exemplo, não mediu palavras. Chamou o OpenClaw de um pesadelo de segurança. E o porquê disso é o que eles chamaram de trifeta letal. Pensa bem. Ele roda com privilégios de sistema, tem comunicação com o mundo externo sem restrição nenhuma e, para piorar, processa dados não confiáveis o tempo todo. E essa trifeta se manifesta de várias formas, em múltiplos vetores de ataque. A gente está falando de coisas como o envenenamento do repositório de skills, acesso totalmente desenfreado a arquivos, mas o vetor mais perigoso, aquele que realmente muda as regras do jogo, é a tal da injeção indireta de prompt. Então, vamos entender isso aqui, que é o ponto crucial. Na injeção indireta de prompt, a linha que separa dados de instruções simplesmente some. Ela desaparece para a IA. Um atacante pode, por exemplo, esconder um comando malicioso no meio de um e-mail ou numa página web. Aí, quando o agente vai ler aquele dado, sei lá, para fazer um resumo, ele acaba interpretando aquele comando escondido como uma instrução legítima. E o pior, ele executa. Gente, isso não é papo de teoria, não. Aconteceu de verdade. Campanhas ativas exploraram exatamente essas falhas. Teve a Claw Havoc, que usou engenharia social para instalar malwares que roubam credenciais. A AuthTool foi ainda mais sutil. Ela criava um BOSH Reverse Shell, que é basicamente uma porta dos fundos para o sistema do invasor e que só era ativado quando o usuário falava sobre finanças.
Outras campanhas eram mais diretas, só varriam o sistema procurando por chaves de API salvas em texto puro. E aí, no meio dessa crise toda, surge uma antítese, uma resposta quase filosófica vinda da comunidade acadêmica que começou a questionar: peraí, a gente precisa mesmo de toda essa complexidade? E é aí que entra em cena um nanorobô. E a diferença é absurda, é gritante. A gente sai de mais de 500 mil de linhas de código para cerca de 4.000. 4.000? O nanobot é 99,4% menor. É uma façanha de miniaturização, uma remoção cirúrgica de tudo que não era absolutamente essencial. Mas como eles fizeram essa mágica? Adotando uma filosofia radical, terminal only. Ou seja, o nanobot abriu mão de tudo que é supérfluo. Nada de interface gráfica, nada de aplicativo nativo, nada de dashboard na web. O foco é 100% numa base de código Python. Pura, leve e, o mais importante, fácil de auditar. Até a gestão da memória foi repensada e simplificada. Tchau para o sistema complexo de 3 camadas do OpenClaw. No lugar, entrou um workspace de 2 camadas que se baseia em algo super simples e poderoso. Buscas de texto com grep, aquela ferramenta clássica e ultra rápida do mundo Unix. É uma solução elegantemente simples, muito mais eficiente e que consegue resultados parecidos com uma fração mínima da complexidade. A parte de segurança também foi pensada do zero. Em vez daquele marketplace de skills do OpenClaw, que basicamente permitia que código de terceiros rodasse na máquina do usuário, um perigo, o nanobot usa o Model Context Protocol, o MCP. O que ele faz? Ele joga a complexidade das integrações para servidores externos padronizados. O resultado é óbvio e genial. O agente nunca, jamais, precisa instalar e executar um código que não é confiável localmente. Mas olha, esse embate técnico entre o gigante e o minimalista não é só sobre linhas de código, não. Ele é o reflexo de uma batalha corporativa muito, mas muito maior. A batalha pelo controle do desktop do futuro. E essa batalha já começou. E começou nos tribunais. O OpenClaw, que na verdade chamava OpenCloud, tomou uma pressão legal da Anthropic e teve que mudar de nome. Quem viu a oportunidade? A OpenAI. Agiu rápido e contratou o criador do projeto, o Peter Steinberger. Esse movimento de xadrez deixa bem claro qual é o plano da OpenAI, né? Integrar essa tecnologia no ecossistema deles e se preparar para a próxima grande guerra. E a ascensão desses agentes super leves e eficientes, como o nanobot, que rodam que é uma beleza em hardware local, coloca uma pressão gigantesca em cima da Apple. Pensa bem, a arquitetura de memória unificada deles é a plataforma perfeita para essa próxima geração de IAs pessoais, seguras, que rodam offline, eliminando todos os riscos da nuvem. O futuro da IA pode muito bem ser decidido no silício, dentro dos nossos próprios dispositivos. Isso tudo nos deixa com uma questão fundamental. Conforme a gente entrega cada vez mais autonomia para esses agentes, esse embate entre a complexidade cheia de poder do OpenClaw e a simplicidade focada em segurança do nanobot força a gente a pensar, no final das contas, quem vai estar realmente no controle? A gente ou o código que a gente escreve? Bom, essa nossa análise de hoje foi toda construída com base em uma série de relatórios técnicos, artigos e, claro, repositórios de código de fontes, como CrowdStrike, Bitdefender, além da própria comunidade de desenvolvimento. Queria agradecer muito a companhia e a gente se vê na próxima.